Esdras 4, versículo 1. É lá no princípio. Lá você vai passar os 5 livros, os primeiros 5 livros da Bíblia, que é Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio. Depois você vai passar a Josué, Juízes, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Samuel, aí depois se vem Crônicas também, faltou. Quero compartilhar contigo nesta noite uma palavra e que eu gostaria que, em nome de Jesus, meu amado, você faça um esforço de se manter fixo nesta palavra nesta noite. Deixa de fora, né, os seus afazeres, amanhã, segunda-feira, as suas preocupações. A Bíblia diz que basta a cada dia a sua preocupação. Né? Então, não vai adiantar você ficar pensando nas coisas que estão lá fora. Nesse momento, você tem que buscar guardar o teu coração para receber daquilo que é do Senhor. Amém? Acharam aí? Todos encontraram? Esdras, capítulo 4, versículo 1. Vamos ler? Diz assim: ouvindo os adversários de Judá e Benjamim que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor Deus de Israel. Amém? Nós vamos nos deter, você pode deixar marcado, porque nós vamos ler algumas outras passagens seguindo depois, mas eu quero me deter inicialmente nesta palavra. Você quer algo de Deus, meu amado? Sim ou não? Amém. Você precisa de Jesus? Reconhece que precisa de Jesus? Amém. Você reconhece que precisa trabalhar em áreas da tua vida? No Senhor? Amém. Ou é só eu? Todos nós precisamos ter a nossa vida trabalhada em Deus, amém? Sabe, eu tive essa inspiração no Senhor. Eu estava mexendo esses dias nas minhas coisas e eu encontrei essa palavra. Para você ver como o tempo passa, né? O que eu estou ministrando para você, o que eu vou ministrar para você hoje, eu ministrei essa palavra em 2006. Né? Em 2006, eu me lembro quando eu ministrei isso aqui. Né? Em 2006 eu ministrei essa palavra. E aí, tá aqui, ó, eu estou com o esboço original ainda dela, né? Estou com o esboço original, tá aqui a data, ó. Dia 3/7/2006. O Dri era bem pequenininho ainda. Né? E eu me lembro disso. Me lembro do local, me lembro da noite que eu ministrei disso, sobre essa palavra. Mas o foco dessa palavra hoje é um pouco, eu vou dar um ênfase numa outra situação que na época eu não me detive. Que quando nós viemos a Cristo, se você parar para pensar, nenhum de nós veio a Cristo porque estava tudo bem. Você veio a Cristo, Estela, tu vieste a Cristo porque estava tudo tranquilo na tua vida e tu pensou assim, olha, está tudo tão tranquilo na minha vida que só me falta a salvação. Foi assim? Foi assim, vamos ver aqui, Dona Terezinha, foi na sua vida, foi assim? Tia Ana, Cris. Então você vai ver que a nossa vida, todos nós, eu acredito que todos, pode haver uma exceção ou outra, mas eu acredito que todos nós viemos para Jesus porque reconhecemos uma necessidade de buscar socorro em Deus. Porque em algum momento da nossa vida, em alguma área da nossa vida, em uma ou outra situação, nós não estávamos conseguindo vencer sozinhos. Havia uma situação que carecia de ajuda, de socorro, de auxílio. E aí que entra essa palavra, que eu quero ministrar contigo nessa noite. Que quando muitas vezes nós
Viemos até o Senhor porque precisamos de Deus. E eu vou dizer, você está aqui hoje porque você precisa de Deus. Você precisa de Jesus, amém? Amém. Você tem certeza que precisa de Jesus? Amém. Sim ou não? Amém. Exatamente. Eu também tenho essa certeza de que eu preciso de Jesus. Eu preciso de Jesus em todo o tempo. Eu preciso de Jesus de manhã quando eu levanto. Eu preciso de Jesus no meu trabalho. Eu preciso de Jesus na minha família. Eu preciso de Jesus em todos os momentos. Por isso que a Bíblia fala em Gálatas capítulo 5, no versículo 25, diz o quê? Andai no Espírito e viver no Espírito. Que eu devo buscar a Deus em tempo e fora de tempo. Ou seja, em tudo, em todo momento. Quer seja de manhã, de tarde ou de noite, não importa, independente da situação, independente de qual é o problema que me rodeia, independente se está tudo bem ou se está tudo mal, é esse o momento que eu devo buscar a Deus. Agora, quando a palavra de Deus fala em Esdras, no capítulo 4, no versículo 1, ouvindo, olha só, eu quero que você preste atenção, sabe, nesse quesito, ouvindo os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor Deus. Sabe que quando você reconhece que quando você estava sem Jesus, você estava em trevas, meu amado? A sua vida estava em trevas? A Bíblia não diz que Jesus nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz? Então, quando você e eu estávamos em trevas, o que é? Esses dias eu ministrei aqui, trevas o que é? É a ausência de luz. Ou seja, quando nós nos encontrávamos na escuridão, sem saber de onde vínhamos, muito menos para onde íamos. Nós não tínhamos a certeza de quem nós éramos, de onde estávamos vindo e para onde íamos. Por quê? Porque estávamos em escuridão. E a Bíblia diz que o mundo até hoje, no presente século, ainda permanece na escuridão. As pessoas permanecem na escuridão. Nós estávamos cegos, perdidos na escuridão, sem saber qual o rumo da nossa vida, para onde iríamos ou o que faríamos das nossas vidas. E quando temos um encontro com Cristo, Ele nos transporta então das trevas para a sua luz. Só que quando nós somos transportados das trevas para a luz, quando você pega uma roupa e você está com a luz apagada, e você pega, não sei se já aconteceu contigo, mas já aconteceu comigo de manhã, de às vezes me vestir, e para não acender a luz, para não incomodar a Raquel, que segundo ela eu sou muito barulhento de manhã quando eu saio, então aí eu procuro fazer o mínimo de barulho. E aí esses dias eu me recordo que eu peguei e botei a roupa, botei um par de meia, botei tudo e peguei e fui trabalhar. E quando eu chego no serviço, eu vou olhar, eu estava com as meias viradas. Eu estava com as meias completamente viradas. Eu estava com um pé estava certo, o outro estava virado. Aí eu disse, meu Deus do céu, eu peguei, botei direitinho. Por quê? Porque eu estava no escuro. Então quando a gente está no escuro, a gente pode ter, agora eu vou trazer para uma realidade. Quando nós não sabemos o caminho que estamos trilhando, nós podemos ter a melhor das boas intenções, mas não significa que vamos conseguir fazer as coisas certas. Você compreende? Boa intenção não resolve o nosso problema. Nós temos que saber o que estamos fazendo. E para saber o que realmente estamos fazendo, nós temos que estar na luz. Porque senão, as boas intenções, eu até posso fazer o que é certo, tentar fazer o que é certo, mas quando eu me aperceber e quando eu estiver na luz, que é o que eu quero colocar para você, de manhã quando eu saí, eu estava numa penumbra, eu não estava enxergando as coisas direito. Então, eu sabia que eu tinha que colocar um par de meia, eu sabia onde estavam as meias, mas eu não consegui colocá-la direito. Por quê? Porque me faltou visão. Me faltou luz. E aí quando eu estava na luz, ou seja, estava num ambiente claro, cruzei as pernas e eu olho as meias do lado do avesso. Entende? Então nesta palavra, quando eles se deparam com esta realidade, eles tinham saído de um momento de escravidão.
Esse povo estava escravizado. E aqui está falando do povo de Deus. Você e eu. Quando fala de povo de Deus, é você e eu. Amém, meu querido? Amém. Você, sabe, você fica me olhando meio sério e começa a me preocupar. Né? Quando começa a ministrar e eu começo a falar e você começa a me olhar com uma cara assim, eu não estou entendendo nada. Né? Daí eu começo a me preocupar. Aí por isso que eu fico perguntando, está entendendo? Tu está entendendo, Renan? Renan, tu está entendendo, Renan? Porque aí eu começo de novo. Né? Então, meu amado, aqui quando em Esdras 4:1 diz assim, vamos ler de novo. Agora entra a parte, já fiz a introdução. Diz assim: ouvindo os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo do Senhor Deus de Israel. Amém? Amém. Primeiro, quem ouviu que eles estavam edificando alguma coisa? Hã? Vamos lá, mano, participa. Quem ouviu? Adversários. Os adversários. O que é um adversário? Um outro sinônimo de adversário, inimigo. Opositor. Opositor, é esta a palavra que eu queria. Né? Por que opositor? Porque se opõe. Quando você começa a ter uma noção de Deus, em construir algo de Deus, aqui está, eles saíram do cativeiro, eles estavam como? Hã? Vamos lá, mano, vamos lá. Prisioneiros, escravizados. Eles estavam escravizados, eles estavam presos e de repente eles tiveram a condição de se fazer livres. E quando eles se fizeram livres, qual foi a primeira coisa que eles começaram a fazer quando se viram livres? Começaram a edificar o templo do Senhor. A primeira coisa que eles fizeram. Nós estamos livres, glória a Deus, aleluia, eu era cego, agora eu vejo, então o que eu tenho que fazer? Agora que eu sou livre, eu tenho que edificar um templo a Deus. E quando eles tomam a decisão de edificar um templo a Deus, o que aconteceu? Só no versículo 1, eu estou só no versículo 1, meu amado. O que aconteceu? Vamos lá, valendo 6.000 pontos, Júnior. O que aconteceu? Quando eles começam a decidir que vão edificar o templo de Deus, o que aconteceu? É um versículo. Vamos lá. Hã? Ouvindo. Quem ouviu, meu querido? Foram os amigos que ouviram? Quem ouviu? Vamos lá de novo, eu quero que isso tenha que ficar cravado. Você vai sair daqui hoje assim, ó, como diz aqueles filmes do Rambo, com a faca e meio aos dentes. Você está dizendo assim, agora eu quero ver o opositor. Amado, ouvindo os inimigos que o povo de Deus estava erguendo um templo, levantando um altar ao Senhor, quem ouviu? Os adversários. Agora, por que os amigos não viram, só os adversários? Fizeram contra, perfeito? Ah? Eles estavam atentos. E se eles estavam atentos é porque eles estavam cuidando. Cuidando quem? Hã? O povo de Deus. Mas vem cá, esse povo era de Deus? Era. E onde é que eles estavam um pouquinho antes? Como? Cativos, escravos. E por que eles estavam escravos? Tudo bem, nós falamos só num versículo, eu conheço a história toda. Mas eles estavam escravizados por causa de uma palavrinha chamada pecado. Repete comigo, pecado. Vamos lá, meu querido. Você não tem que ter medo do pecado, você tem que se livrar do pecado. Entendeu? Ó, pecado. É disso que eu falo. Agora, vamos lá de novo. Meu querido, eu sei que às vezes, sabe, mensagem boa é aquela que irrita, tá? Vamos lá. Né? Porque a mensagem boa é exatamente isso. Né?
eu sabe quando é que eu cheguei à conclusão? Porque um dia eu estava escutando uma mensagem de um pastor amigo meu, e aquela mensagem começou a me irritar. E começou a me irritar. E me irritar aquela mensagem. Daqui a pouco o Espírito de Deus disse assim: ah, tá mexendo contigo. Aí eu disse: meu Deus, que mensagem boa. Por quê? Porque a mensagem boa que me deixa quietinho e tranquilo me faz o quê? Um crente gordo espiritual que quando chega um demôniozinho desse tamanho vai assim, pum, aí o crente morre do coração. Por quê? Porque não tem autoridade de Deus para lutar contra o mal. Agora, quando a mensagem começa a penetrar no teu coração e você começa assim: ah, meu Deus, esse troço não vai terminar nunca, esse pastor não para de falar, ah, isso eu não estou concordando, ah, eu não gosto disso, eu também não quero aquilo. É porque a verdade está pegando, meu querido. É porque a verdade está pegando e está batendo de encontro com aquilo que Deus quer exatamente trabalhar no teu coração. Amém? Amém. Então agora vamos lá de novo. Ouvindo quem? Quem ouviu? Os adversários. Vamos manter assim, adversário, tá bom? Vamos manter conforme está ali. Ouvindo os adversários. Ouviram o quê? O que o adversário ouviu? Quem que o adversário ouviu? Que o povo de Deus estava o quê? Edificando o templo. Eles estavam edificando um templo. O adversário ouviu: opa, tem uma coisa que não estava acontecendo, que agora está acontecendo. Esse povo que antes era cativo, agora está começando e sendo liberto, eles estão fazendo o quê? Edificando um templo. Para que eles estavam edificando um templo? Não, ao Senhor, mas para quê? Para adorar. Você está entendendo? A finalidade de construir um templo era para adorar a Deus. E no Velho Testamento, o templo de Deus significava o quê? No Velho Testamento. Eu sei que eu estou falando um pouco mais assim para quem já conhece há mais tempo as Escrituras. Não. O símbolo do templo era o quê? Começou quando era na tenda ainda, no tabernáculo. Mas o que significava a presença de Deus? Quando você tinha o templo a Deus, você tinha o quê? A presença de Deus. Porque aonde habitava a presença de Deus? No templo. Você entendeu o que eu estou dizendo? Vamos voltar de novo, vamos recapitular. Porque assim, você tem que entender o que eu estou dizendo, meu querido. O inimigo ouviu o quê? O adversário ouviu o quê? Eles estavam edificando um templo. E quando eles edificassem o templo, significava o quê? A presença de Deus estava onde? No templo. E eles estavam aonde? No templo. Então, quando eles começaram a construir um templo, o inimigo, o adversário, começou a se perceber o seguinte: eles estão buscando de novo. Eles estão começando a buscar de novo. E se esse povo começar a buscar e começar a se levantar e conseguirem terminar de levantar esse templo, nós, o inimigo falando, nós estamos derrotados. Nós não temos mais poder sobre eles. Você está entendendo? Então, quando o inimigo, vamos de novo, o inimigo observando o tempo todo. Mas quando o povo começou a se articular para levantar um templo de adoração a Deus, para que Deus voltasse novamente a habitar no meio deles, o inimigo começou a se preocupar. Por quê? Porque perderia a autoridade sobre os seus escravos. Porque eles não seriam mais escravizados, porque agora eles estavam se levantando novamente na autoridade de Deus e se livrando do pecado. Porque a única coisa que nos mantém em trevas, a única coisa que tem poder de nos manter atados, amarrados, acorrentados nas trevas é uma coisa que se chama pecado. A partir do momento que eu começo a me livrar do pecado,
qual é a antítese? Ou seja, o contrário de me livrar do pecado, eu passo a construir um templo. Está entendendo? Eu estou edificando, quando eu começo a me livrar do pecado, eu começo a construir um templo de adoração a Deus. E o inimigo está vendo o que você está fazendo. O inimigo começa a se aperceber do que você está fazendo. E quando ele começa a se perceber do que você está fazendo, começa a se preocupar. Por que? Olha só. Luz apagada. Imagina que não tivesse mais sol. Tá? E você, irmã, você vai saber exatamente. Vocês vão viver bem o que eu vou dizer. Luz apagada. Você sabe se a sua casa está ou não limpa e arrumada? Tá? Com a luz apagada, completamente no escuro. Você tem condição de saber, irmãs, que a casa está limpa e arrumada? Tem? Tem certeza? Sim, mas tu tem condição de ver onde é que está a sujeira? Teu pai deixa buscar, tu vai pra lá. Não tem como. Mas quando acende a luz, você olha e você diz assim, meu Deus, quanta sujeira. E qual é a primeira coisa que você vai fazer então quando você, naturalmente, falando assim, uma pessoa normal, né? Uma pessoa normal. Né? Quando acendeu a luz, viu toda aquela sujeira, vai fazer o quê? Mas a sujeira não estava ali todo o tempo? Exatamente. Por que eu estou dizendo isso? O porquê de muitas vezes as pessoas virem para a casa de Deus, aceitarem a Cristo na sua vida e parecer que as suas lutas aumentam. Não é que as lutas aumentaram, é que agora ela está enxergando. Está compreendendo? Aí diz assim, eu não vou mais naquela igreja porque depois que eu fui lá as coisas só parece que só pioraram. Não é que pioraram, é que tu começou a ver. Você estava em trevas, agora está na luz, não quer ver nada. Antes não tinha percepção nenhuma do que estava acontecendo à volta. Agora, como aconteceu em Atos dos Apóstolos com o apóstolo Paulo, te caiu a escama dos olhos e agora você começa a ver a verdade e começa a ver a sujeira que estava dentro do teu e do meu coração e não quer fazer uma limpeza e te apavora e diz, por que agora não? Eu vou voltar para lá porque lá pelo menos deixa quieto. Então prefere apagar a luz para não ver a sujeira do que tê-la acesa e ter que limpar. Mas a sujeira continua ali todo o tempo. A única diferença é que eu me recuso a vê-la. Mas quando eu aceito ver, então a luz de Deus acende em meu coração. E eu começo então a ver a verdade de Deus sobre mim. Tem gente que não quer saber a verdade de Deus sobre si. Tem pessoas que têm dificuldade de ouvir a verdade de Deus sobre si, porque ela se acha tão boa, mas tão boa, que prefere continuar em trevas. Para não se deparar com aquilo que realmente é, do quanto ela necessita ser liberta por Cristo. E ser liberto por Cristo, meu amado, não é vergonhoso, é benéfico, é maravilhoso, porque Ele morreu na cruz por ti e por mim, para me restaurar e me transformar em uma pessoa verdadeiramente abençoada na presença de Deus. Para isso se manifestou o Filho de Deus, a Bíblia diz. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Para desfazer as obras do diabo. E desfazendo as obras do diabo, eu saio das trevas e sou transportado para a maravilhosa luz de Deus. E quando eu estou na luz, eu começo a perceber de uma coisa, do quanto eu necessito ser limpo. Porque enquanto eu estava na escuridão, eu não enxergava e achava que estava bem, mas sofria calado. Sofria com o quê? Sofria por bater nas coisas. Sofria por quê? Por não saber aonde eu estava. Sofria porque tinha que estar tateando para tentar acertar o caminho. Mas quando realmente as coisas clareiam para a minha vida, e quando Jesus entra no meu coração, então eu começo a enxergar a verdade como ela é. Enxergando a verdade como ela é, por meio do Espírito de Deus, então eu tenho como trabalhar na minha vida e fazer com que verdadeiramente ela seja limpa pela palavra. E sabe o que diz em João 17:17? Quem é que sabe me dizer o que está escrito em João 17? A tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Romanos 12, versículo
versículo 2 diz que eu devo me transformar pela renovação do meu entendimento. E para transformar a minha mente é somente pela palavra. O que fala em Hebreus capítulo 10? Hebreus 10 diz assim, ó, sede santo. Não é Hebreus. Hebreus 10 diz, outra coisa que diz em Hebreus 10. Hebreus 10 diz o seguinte, né, que nós não devemos ser como os que retrocedem, antes avançando para frente, né? É isso que está escrito lá. Mas meu querido e amado, mas que está escrito está. Que está escrito está, sede santo, porque eu sou santo. Amém? Vamos voltar à minha história então? Meu querido, vamos lá. Ouvindo o adversário. O que é o adversário que a Estela representa? Diabo, do grego diabolos. Opositor. Entendeu? O significado da palavra diabo é opositor. Então, ouvindo o opositor, o adversário de nossas almas, que nós estamos levantando um templo a Deus, então isso começa a incomodar quem? O adversário, que estava te cuidando, te observando. Porque quando ele começa a ver que você está realmente querendo sair das trevas e querendo acender o interruptor da luz do Espírito Santo de Deus no teu coração, ele começa a se incomodar. Sabe por que ele começa a incomodar? Porque ele está te perdendo. Aleluia. E não é a intenção do inimigo, meu amado. A intenção do inimigo, eu vou fazer aqui, falar para você o que acontece quando nós estamos numa guerra. Quando se está na guerra, a intenção do inimigo não é matar. Sabia disso? Você sabia disso, né? A intenção do inimigo na guerra não é matar, é o quê? Ferir. Hã? Ferir. Sabe o que acontece quando alguém é ferido? Um soldado é ensinado a deixar o outro para trás, meu amor? Não. Só correr. Então, quando existe um ferido, eu tenho 2 a menos. Pelo menos. Por quê? Porque um vai ter que... Agora, se ele matou o companheiro, a guerra continua. Está entendendo? Então, muitas vezes, o inimigo não quer te matar. Ele quer te parar. Sabe por quê? Porque te parando, te atingindo espiritualmente, ele não vai parar só o Júnior. Ele vai parar toda a casa do Júnior. Está compreendendo? Qual família que não tem aquele familiar problemático? Me diz. Ei? Qual família que não tem aquele familiar problemático? Ou é só a minha que tem familiar problemático? Né? Não tem sempre um que é o que consegue paralisar toda a família? Sim ou não, meu amado? Sim. Pô, meu querido, poxa vida, você veio para um culto, você, pelo amor de Deus, nós estamos fazendo aqui um monólogo. Né? Não gosto de falar sozinho. Será que na sua casa não tem um familiar problemático? Tem ou não tem? E quando não dá um problema nesse familiar problemático, ele não tem a capacidade de paralisar toda a família em torno do problema dele? E não sai todo mundo correndo atrás para tentar resolver? É sempre assim, meu amado. Mas por quê? Todo mundo paralisa e quer ajudar, por quê? Porque todo mundo ama ele de paixão ou porque ele vive importunando? O inimigo vê, amado, que você está chegando próximo da verdade, ele vai fazer um levante. Ele vai fazer um levante. Sabe o que é um levante? Ele vai tentar se aproximar de ti, para que você não chegue a condição de edificar o templo de Deus. Que você não consiga chegar ao fim dessa construção. Vocês estão ouvindo o que eu estou dizendo? Amém. Deus quer que você chegue ao fim dessa construção. Aleluia. Eu posso ouvir um glória a Deus? Amém. Nem seja meio baixinho, mas já ajuda. Amém. Né? Já ajuda você dizer assim,
Sabe? Dá uma força. Dá uma força, meu amor. Sabe por quê? Agora há pouco a minha sobrinha estava dando Grenal. Não me diz quem ganhou, não precisa. Agora há pouco estava dando Grenal. E tinha gente com televisão na rua, sabe? Os botecos cheios. E na vinda, logo nós subimos aqui, né? Deu um gol. E eu já escutei aquele griteiro. Oh! E já era a gente se abraçando, ficava rindo, ficava aquela loucurada toda. Aí eu venho para a igreja, eu tenho que estar dizendo, dá um glória. Dá um aleluia, por favor, dá uma forcinha pro pregador. Aqui diz que ele viu. Aqui diz que o inimigo viu. Diz o quê? Que ele ouviu. Você sabe por que ele ouviu? Você sabe por que ele ouviu? Hã? Eu acho que não. Sim, mas por que ele ouviu? Alguma coisa chamou a atenção. Movimento, batendo. Vamos ler um pouquinho antes o que aconteceu. Olha um pouquinho antes o que aconteceu. Olha no versículo 12 ali, ó. Não, olha só. No versículo 10 do capítulo 3, tá? Esdras. Olha só, meu querido. Eu preciso que você entenda isso. Eu preciso que você entenda. Por que eu estou tocando hoje? Olha, eu vou ser chato, eu vou ser pegajoso. Como eu disse para você, mensagem boa é aquela que incomoda. Aí eu vou te incomodar. Nem que você diga assim, eu nunca mais volto nessa igreja. Tá? Mas pelo menos tu vai poder sair daqui dizendo assim que alguma coisa te incomodou. Alguma coisa te incomodou. Esdras 3:10. Vou esperar todos encontrarem para nós lermos juntos. Aleluia. Deus é bom em todo tempo. Amém. Olha só. Todos acharam já? Achou, Bruno? Feito? Vamos lá então. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos para louvarem ao Senhor segundo a determinação de Davi, rei de Israel. Cantavam alternadamente louvando e rendendo graças com estas palavras: Ele é bom porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E o povo e todo o povo jubilou em altas vozes, louvando ao Senhor por se terem lançado os alicerces da sua casa. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeça das famílias, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria, de maneira que não se podia definir as vozes de alegria das vozes de choro do povo, pois todo o povo jubilava com grandes gritos, que as vozes se ouviam de muito longe. Aleluia. Meu querido, por que o inimigo ouviu? O que o inimigo ouviu? Vozes, gritos, choro, trombeta, tambor. Ouviram todo um calhamaço de coisas que espremiam, que expressavam, que levavam às alturas. O que, meu querido? Não me faça passar vergonha. Eles ouviam o que levava às alturas? Os louvores ao Senhor. Eu estou pregando tão difícil assim hoje. Eu estou tentando fazer com que saia do teu coração, meu amor, meu amado, a verdadeira adoração ao Senhor. Sabe? Agora, para reclamar, nós somos ligeiros.
Sabe, para reclamar tu não precisa nem ter vontade. Sai ao natural. Sabe, se alguém pisar no teu pé, tu já começa ai, 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 ai. Sabe, para falar mal de alguém é uma coisa rápida. Sabe, para dizer assim, às vezes, eu me recordo que uma vez nós estávamos indo para a igreja, em 2001. Em 2001 nós estávamos na cidade de Alvorada. E nós estávamos caminhávamos distante, sabe? Qual é o seu nome, irmã? Oi? Ladi. Irmã Ladi. Nós estávamos caminhando distante, sabe? Era como daqui lá na entrada da Restinga, para ir no culto. E nós caminhamos, eu, a Raquel, o Gabriel e a Amanda. A Amanda de carrinho ainda nessa época. Com carrinho ainda. A Amanda recém tinha 1 ano. E nós caminhando. E de repente nós passamos num local onde deu um acidente de carro. Tu lembra desse dia? Deu um acidente. E nós olhamos, nós estamos vindo e nós olhamos o acidente e seguimos. Não paramos. Eu orei até o Senhor, eu disse, Senhor, misericórdia dessas vidas, né? Salva, porque foi um acidente, que o Senhor coloque a mão. Mas seguimos. E conforme nós seguimos, vinha uma senhora atrás de nós. E ela parou e olhou toda a situação, e conforme nós íamos indo, eu e a Raquel empurrando o carrinho, o Gabriel no colo, caminhando lá, não lembro, mas eu sei que nós empurrando o carrinho, caminhando, andando, e ela veio. E eu olhei para trás e aquela senhora vindo, e ela acelerou o passo. E quando ela acelerou o passo, ela parou do nosso lado e disse, vocês viram? Vocês viram o acidente que deu ali? Sabe, aquilo me mexeu tanto comigo, depois eu acabei sendo até um pouco ríspido com aquela senhora. Porque mexeu tanto, porque para falar algo bom as pessoas não andam rápido atrás de ti. Para dizer, para me abençoar, ela não andaria rápido daquele jeito. Para dizer linda família de vocês, ela não andou rápido daquele jeito. Para dizer que Deus tenha guarde e livre vocês de todo mal, ela não andou rápido daquele jeito. Mas ela correu rápido atrás de nós para comentar a respeito da desgraça alheia. Aí eu disse para ela, olha senhora, a senhora me desculpe, mas eu não vou ficar conversando com a senhora sobre a desgraça das pessoas. Na verdade, eu peço misericórdia a Deus pela vida de Jesus. Eu estou indo para uma reunião agora, se a senhora quiser, vão comigo, mas assim, eu não vou compartilhar com a senhora sobre isso. Fui até meio... Porque aquilo me chateou tanto, porque você imagina, você ia gostar que alguém ficasse falando de um acidente, que você estivesse envolvido, ou ia gostar que a pessoa te socorresse? Mas hoje não é o contrário que as pessoas fazem? Não fico comentando, olha ali, está morrendo, tiram foto, sabe, filmam. Recentemente não tivemos uma situação de um cantor aí que morreu num acidente de carro, e as pessoas que estavam fazendo a autópsia do cantor não postaram as fotos dele enquanto ele estava no... E depois circulou toda a internet, que tiveram que entrar com um processo para tirar essas fotos da internet, porque era um desrespeito à família da pessoa, à dor, ao luto daquelas pessoas. Quando na verdade ninguém fez exatamente o que? Não fizeram nada ao contrário. Não oraram, não pediram a Deus, mas antes expuseram a família ao seu sofrimento. Então muitas vezes o que o inimigo está fazendo? O inimigo não quer que você erga a tua voz em louvor, em adoração e gratidão ao Senhor por tudo aquilo que Ele está fazendo, por te tirar das trevas e te trazer para a sua maravilhosa luz. Mas ouvindo o inimigo, o louvor, a gratidão, a graça, o choro, o pranto de alegria por tudo aquilo que Deus estava fazendo. Nós sabemos muito bem abrir os nossos lábios quando o calo aperta, mas não sabemos voltar e dar glória a Deus quando Deus opera um milagre. Poucas vezes eu vi Deus fazendo algo tão lindo e maravilhoso como uma vez eu estive numa casa. Isso já contei aqui. Algum tempo atrás, já alguns anos atrás, o Tony chegou na minha casa e disse assim: pastor, tem uma senhora que está morrendo de câncer. O senhor poderia ir na casa dela e orar por ela? Eu disse, claro, Tony, vamos lá. Vamos lá orar por essa senhora. Chegando na casa dessa senhora, a família toda é reunida. E essa senhora não conseguia nem se levantar da cama e mal balbuciava as palavras, porque ela não conseguia falar sobre as coisas. Ela estava com câncer de mama. E aí eu comecei a conversar com ela. Eu disse, minha senhora, eu vim aqui porque Deus me mandou. Não foi porque o Tony veio me buscar, mas porque Deus me enviou a esse lugar. Porque o Senhor, meu amado, eu disse para ela, porque o Senhor, Ele quer lhe socorrer.
Ele quer que a senhora tenha a salvação da... Mas o meu papel aqui hoje é trazer a salvação de Deus para essa casa. Então eu quero que a senhora, vamos começar pelo princípio, eu disse para ela, qual é a sua maior tristeza? Qual é a sua maior tristeza? Aí ela começou a falar. Minha maior tristeza, meu relacionamento, meu marido, enfim, tudo. Sabe, ela começou lá de trás. Ela começou a confessar tudo. Ela tinha alguma coisa a perder? Não. Só estávamos nós dois. Eu pedi que toda a família ficasse lá de fora. Só estávamos nós dois. E eu pedi que ela começasse a falar. E ela começou a falar. Sabe, conforme ela ia falando, eu notei uma coisa. Conforme ela ia falando com muita dificuldade, mas conforme ela falava, a voz dela ficava cada vez mais forte. Conforme ela falava, a voz dela ficava cada vez mais forte. Daqui a pouco ela já estava falando de uma forma tão livre, sabe? E eu disse, bom, agora eu quero fazer uma pergunta para a senhora. Depois de uns 30, 40 minutos conversando, a senhora quer aceitar Cristo no seu coração como Senhor e Salvador de sua vida? Aí ela disse, sim, eu quero. Eu disse, então eu vou orar para que Jesus entre no seu coração. Eu não vou orar para que Jesus lhe cure. Eu vou orar para que a senhora seja salva. Para que a senhora tenha uma vida agora com Deus. Que a sua alma seja iluminada pelo amor e pela graça de Deus. E ela disse, eu aceito sim, pastor. Então eu impus as minhas mãos nela. Quando eu impus as minhas mãos nela, ela começou a gritar. E começou a pular naquela cama. Por quê? Porque havia um espírito de morte nela. O espírito de morte começou, então ela se refugiava naquela cama. E eu mandei aquele espírito maligno sair e foi embora. E quando aquele espírito saiu e ela se viu livre daquela amarra espiritual, que há anos vinha prendendo ela, e qual era a amarra? O rancor, o ódio, a amargura, a falta de perdão. E eu vou dizer para você, não era a falta de perdão para com as coisas que tinham acontecido ou que tinham feito com ela. Não, era a falta de perdão dela se perdoar a si mesmo. Não existe coisa pior na vida de um ser humano quando ele não consegue se perdoar pelos seus erros. Porque aquilo fica corroendo. Já aconteceu alguma coisa com você, que você fez algo errado e você fica assim, eu não devia ter feito isso. Eu não devia ter feito. É pior do que se a pessoa tivesse, se alguém tivesse feito alguma coisa para você. Porque você ainda consegue perdoar os outros, mas difícil mesmo é se perdoar. Porque você acabou ultrapassando uma condição, o quê? Um princípio teu. Não tem nada pior do que ultrapassar os seus próprios princípios. Aí conforme eu ia orando por ela, e daqui a pouco quando eu tirei as minhas mãos, eu disse para ela, como é que a senhora está? Ela olhou para mim assim e me falou em alto e bom tom. Eu estou bem, pastor. Eu estou bem. Eu estou bem. Eu estou me sentindo bem. Saiu tudo. Eu não estou sentindo mais o peso na minha alma. Eu não estou mais com vontade de morrer. Saiu tudo. Aí eu disse para ela, então agora a senhora sente-se na cama. E ela pegou, diferente da pessoa que estava ali quando eu cheguei, sentou-se na cama e disse, eu quero falar com a minha família. E a família do lado de fora. E eu trancado no quarto com ela. E o Tony do lado de fora orando a Deus com a família. Que ninguém naquela casa, olha só, ninguém, não havia, tirando o Tony e a esposa dele, não, que eram diáconos, que são diáconos nossos na congregação lá no Aparício, tirando o Tony e a esposa, ninguém era cristão naquela casa. Ninguém. Não tinha um cristão. E o Tony ficou do lado de fora e disse, vamos orar enquanto o pastor não intercede, ora lá dentro. E eles aceitaram, toparam, ficar orando. E quando aí aquela senhora sentada na cama e disse assim, eu quero conversar com a minha família, pastor. Eu disse, perfeito. Aí ela disse bem assim para mim, cadê o chinelo? O senhor viu meu chinelo? Eu disse assim, está debaixo da cama. Porque eu vi um pedacinho dele. Aí ela disse assim, então eu tenho que pegar o chinelo. O senhor pega para mim? O senhor não. Se Deus fez tudo o que fez, a senhora acha que eu vou me ajudar para pegar o chinelo? A senhora vai levantar dessa cama para pegar o chinelo e vai sair caminhando para essa porta. Aí ela olhou assim, é mesmo, né, pastor? Ela pegou e levantou, pegou o chinelo, botou o chinelinho de pelo nos pés, e quando eu abri a porta, aí que entra o que eu queria dizer. Eu não estou contando essa história para você se emocionar com alguém que foi tocado, estou contando essa história para você ver o desfecho do que aconteceu.
Porque isso aqui não é o desfecho. O desfecho foi quando a porta abriu. Quando a porta abriu, e eu abri aquela porta e disse, agora a senhora sai. Quando ela saiu caminhando por aquela porta, os familiares se atiraram de joelhos no chão e começaram a dar glórias ao Senhor por aquilo que estavam vendo. Aleluia. Aquilo foi a maior bênção de Deus que eu já vi durante toda a minha caminhada de evangelho, meu querido. Sabe por quê? Porque aquelas foram as únicas pessoas durante todos os anos que eu sirvo ao Senhor. Únicas pessoas que eu vi dar glória a Deus verdadeiramente. Por quê? Porque elas não abraçaram o pastor, elas não foram abraçar a mulher que tinha levantado. Elas se dobraram ao Senhor naquele momento e começaram a render glórias ao Senhor com louvores por aquilo que estavam presenciando. Aí eu venho para a casa de Deus e fiquei um doido de pau sentado, dando assim, eu não posso escandalizar o caramba, porque quando o teu calo aperta, tu sabe gritar muito bem. E aí na hora de dar glórias ao Senhor, de abrir os meus lábios e dizer, santo é o Senhor, louvado é o Senhor, eu não abro. Mas quando eu estava lá dentro da terreira, eu sabia tocar tabaco muito bem. Ficava lá, a noite toda, a minha cabeça aqui assim, ó. E aí vinha um demônio e dizia, esse é meu cavalo. Aí eu servi de cavalo bem feliz. Agora que Deus me transformou em rei e sacerdote, eu não tenho condição de abrir os meus lábios. Aí você acha o que, meu amado? Que tipo de templo eu vou estar construindo a Deus? Que tipo de templo eu vou edificar ao Senhor? Se o inimigo não consegue nem ver onde é que eu estou, porque eu não faço barulho. Uma vez perguntaram para mim, disseram assim, por que vocês gritam tanto? Eu disse, para o inimigo saber que eu estou legal. Aleluia. Para ele saber que comigo ninguém mexe. Ah, mas pastor, então tu te acha o tal? Eu não me acho nada, eu acho aquele que está atrás de mim o tal. Porque é, sabe, amado, daqui a um tempo ela vai estar caminhando. Imagina que tu é a autoridade sobre ela, certo? Aí ela vai estar caminhando. Aí imagina que ela está caminhando aqui, tu está ali. Aí eu saio e eu faço assim, ó. O que ela vai fazer? Vai voltar correndo e vai fazer aquela célebre imagem que todo filho faz. O que ele faz? Se agarra, começa a chorar, mas se agarra nas pernas do pai ou da mãe e fica assim. Por quê? Porque ele sabe que o pai e a mãe são a proteção. Ele sabe a quem recorrer. Ele vai, e aí, quando ele está ali, ele sabe que está seguro. Amém? Amém. Ele não sabe que está seguro. O filho não sabe que está seguro. Aí, e se ela for um pouquinho mais esperta, ela vai parar de chorar e vai olhar assim, ó. Ela vai mexer, por quê? Porque ela sabe que agora eu não posso fazer mais nada, porque ela está com a mãe. Você está entendendo, meu amado? O inimigo vai tentar vir sobre a tua vida, ele vai tentar te pegar, mas quando você recorrer àquele que é o teu Pai, aquele que é o Senhor Todo-Poderoso, aquele que é o grande El Shaddai, aquele que é o Todo-Poderoso, você vai correr e vai se esconder atrás dele, e o inimigo vai ficar te olhando e não vai poder fazer nada, sabe por quê? Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está lá fora. Aí você vai começar a fazer barulho, você vai começar a dar glória, você vai começar a gritar, e aí o inimigo vai olhar e vai ver que alguma coisa está acontecendo, que agora verdadeiramente você está construindo um templo ao Espírito de Deus na tua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí o inimigo vai dizer assim, esse povo está fazendo barulho. Eu vou ter que dar uma olhada que barulho é esse. Porque está começando a me preocupar. Está começando a me preocupar, porque antes eles andavam tudo assim, ó. Só se ouvia o barulho das correntes. Só se ouvia o barulho das correntes e o gemido. Ai! 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 E o barulho das correntes porque estava atado. Só que agora o inimigo não estava mais ouvindo o barulho das correntes e nem o povo dizendo ai. Ele estava ouvindo o barulho de quê, meu querido? Glória a Deus. Barulho de louvor, adoração. Agora tinha barulho de instrumentos. Era um povo feliz, honrando e glorificando ao Senhor por aquilo que Deus estava fazendo. Estava sendo feito.
Pasma. Pasma. 1 Coríntios 13:6. Obrigado pela água, mãe. Aleluia. Quem não veio no culto quarta-feira perdeu, cantei, toquei. Né? Enquanto vocês estão procurando aí, eu fiz muito barulho. Não, cantar não pode ser que você cantei, mas que eu fiz barulho, eu fiz. O violão chegou a gemer. Os amados me deram maior força, dizendo Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, ora vem. Acharam aí? 1 Coríntios 3,16? Alguém pode ler alto para mim? Pode ler. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Quem é o santuário, meu amado? Nós. Nós somos o santuário. Amém. Hã? Amém. 1 Coríntios 6:19, perdão. 6:19. Alguém pode ler? Leio. Pode ler. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? O que nós somos? Santuário. Santuário de quem? De Deus. Olha só. Amados, 1 Coríntios 3,16 diz: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. 1 Coríntios 6,19 diz o quê? Hã? Leia de novo. Não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós? Aqui está dizendo que nós somos santuário do Espírito Santo e que Ele está em nós. Agora olha Efésios 2:22. Para nós encerrarmos isso. Acha Efésios aí. Eu tinha mais coisas para falar, mas eu não posso falar. Agora, não é que eu não queira falar, eu não tenho tempo para falar. Efésios 2:22. Quando acharem aí. Acharam aí já? Você vai passar primeiro e 2 Coríntios, depois Gálatas, depois Efésios. É 2. 2:22. Olha aqui, para encerrar, lá, Esdras, capítulo 4, versículo 1. O que diz? No qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Quem está sendo edificado, meu amado? Nós. Edificados para ser o quê? Oração. E o que nós lemos em Coríntios? Que nós somos o quê? Santuário. Santuário. E quem é a casa de Deus, meu amado? Nós somos santuário de Deus. Então, quando eles começaram a construir lá a casa do Senhor, o inimigo tentou se levantar para que eles não terminassem a construção, a edificação da casa de Deus, que somos Nós. Por quê? Porque o inimigo, conseguindo parar você como edificação de Deus, ele vai estar impedindo que você e sua casa sejam plenamente abençoados por Deus. Glória a Deus. E que aquilo que é de Deus não se concretize na tua vida, no teu coração, mas a partir do momento que você assumir diante de Deus que você é a casa de Deus e que você vai se levantar na autoridade do nome de Jesus e vai edificar uma casa santa ao Senhor, que é o teu corpo, que é a tua alma e o teu espírito, testificar
você é edificação de Deus. Aleluia. Então as coisas começaram a acontecer. Então os teus lábios não ficarão mais fechados. Os teus lábios não ficarão mais fechados. Não se ouvirá mais agora o clangor das correntes que antes te prendiam. Vai se ouvir agora o clangor das trombetas do Senhor tocando e os anjos do Senhor dizendo: honra, glórias e louvor seja ao Senhor, porque você e eu nos uniremos com o Senhor nas alturas para dar glória e testemunho daquele que nos chamou e nos livrou das trevas e me trouxe para a sua maravilhosa luz. Então, verdadeiramente, o Evangelho, que é loucura para os que se perdem, será o poder de Deus para você. Porque eu sei dar glória e honra ao Senhor. Aí eu não vou ficar mais, ai, o que vão pensar de mim? Ai, Jesus, é o inimigo, dane-se o inimigo, porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está fora. Glória a Deus. Porque a palavra do Senhor é bem clara. Em 1 João, amado, no capítulo 3, diz o seguinte: que é impossível que aquele que está em Cristo, o maligno, não o toca. Aquele que está em Cristo, o maligno não o toca. Escuta, repete comigo. Aquele que está em Cristo, Aquele que está em Cristo, o maligno não toca. o maligno não toca. Então por que tem muita gente acreditando que o diabo pode tocar na vida dele? O inimigo só toca em mim se tem alguma coisa dele na minha vida. Você entendeu? Amém. Por quê? Porque é impossível que no santuário de Deus haja outro que não seja Deus. Se existe outro que não é Deus, então eu estou servindo a outro Deus. Mas se o Senhor é Deus, maior é o Senhor que está em mim. Então a Bíblia é bem clara: se fizer o que eu vos mando, então pedireis o que fizer, e vos será feito. Glória a Deus. Então o inimigo ouvindo, você entendeu? Amém. Meu amado, o inimigo tem que ouvir. Glória a Deus. O inimigo tem que ouvir o que Deus vai fazer na tua vida. Amém. Glória a Deus. O inimigo tem que saber que Deus é contigo. Glória a Deus. Porque se ele olhar para ti e não ver Deus na tua vida, tu está ferrado. Agora, se ele olhar e ver Deus, se ele ouvir o que Deus está fazendo, se ele ouvir do milagre de Deus na tua vida, então ele vai fazer um levante para tentar te parar, mas ele não vai conseguir. Porque o Senhor é contigo por onde quer que tu andares. Aí você vai ver a glória de Deus. Por quê? Porque os limpos de coração verão a Deus. Aí, meu amado, faz toda a diferença. Aí faz toda a diferença. E olha para você uma coisa, só quero aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 versículos aqui. Eu só falei do primeiro. Sabe por quê? Porque eu só falei do que significa quando você resolve edificar um templo a Deus. E quem é o templo, meu amado? Nós. Nós. Quando eu resolvo apresentar a Deus esse corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o meu culto racional, porque eu sei o que eu estou fazendo. Amém. Amém? Amém, meu amado? Amém. Eu quero que você se coloque de pé.